você é encontrado com 8 anos de idade, completamente perdido, sabendo que seus pais foram mortos, e essa pessoa que te encontra te dá, assim, simplesmente tudo de bom e do melhor. Mas em troca, essa pessoa te torna a assassina mais temida do reino de Adarlan. Essa história é cheia de aventura, fantasia, magia, discussões políticas e dualidades morais vai contar justamente a história dessa menina, Selena, que agora com 16 anos é a assassina mais temida do reino. Oi pessoal, eu sou a Larissa e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse livro maravilhoso da Sarah J. Maas, A Lâmina da Assassina, que na verdade é o começo da história da série Trono de Vidro. Acho que muitas pessoas já ouviram falar dessa série. Esse livro, ele na verdade foi publicado depois do começo da publicação da série, mas ele conta justamente o começo da jornada dessa nossa personagem maravilhosa, Selena, que vai contar a vida dela antes dela ser mandada para as minas de sal em Terracem. Então vai ser a vida dela antes do castelo de vidro, antes do rei, antes de tudo. E vai contar justamente o que aconteceu com ela para ela ter parado naqueles lugares que vai ser contado durante a série. Não vou mais falar sobre a continuação da série, que isso é assunto para outro vídeo. Esse livro, ele é basicamente separado por contos. Ele não é literalmente separado por contos, mas ao invés de você ter capítulos, você tem trechinhos de história e essas histórias são divididas em outros capítulos. São historinhas bem fechadinhas no seu cantinho, bem bonitinho, Eu não posso dizer que são literalmente contos, porque uma sem a outra não faz o menor sentido. Elas têm uma ordem cronológica que é seguida para poder entender melhor o que acontece. E como é que funcionam esses contos? Eles são interligados aos outros. Então, o primeiro conto vai contar a parte principal, o começo da história, e os contos seguintes são as consequências dos atos do conto anterior. Então, por isso que eles são tipo contos, mas não são exatamente contos. Ele tem essa separação, mas um está sempre interligado no outro, que faz com que seja um livro perfeito para ser publicado inteiro e não por partes. Mas antes de continuar e contar o que acontece com a Selena dentro desses contos, dentro dessa grande aventura, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aqui embaixo para ficar por dentro de todas as novidades e continuar acompanhando os próximos vídeos que vai ter sobre essa série maravilhosa que é o Trono de Vidro. Também não se esquece de curtir e compartilhar para aquele teu amigo que já gosta da série e quer saber um pouquinho mais, tá bom? Primeiramente, antes de falar um pouquinho dessa história, vou contar um pouquinho quem é a Sarah J. Maas. Ela é uma escritora norte-americana que escreveu o primeiro volume de Trono de Vidro com apenas 16 anos. Então você que está aí pensando em escrever um livro, já tá tarde, ela já arrasou com 16 anos. Só que ela não conseguiu publicar, ela publicou nesses sites online, então ela não recebia nada, as pessoas só liam, e dentro desse site ela foi uma das autoras mais lidas, então ela decidiu fazer finalmente a publicação do Trono de Vidro, que antes não era chamado Trono de Vidro, mas sim Queen of Glass, que significa Rainha de Vidro. Em 2009 só que ela conseguiu fazer a publicação desse livro e virou um maior sucesso, distribuído em mais de 15 países e traduzidos em mais de 23 línguas. Então explodiu de fazer sucesso, virando um best-seller. Além de já ter sido anunciada, se eu não me engano, em 2015, uma série baseada nos livros Trono de Vidro, que seria A Rainha das Sombras. Então essa série, A Rainha das Sombras, vai ser totalmente baseada nas obras da Sarah J. Maas, que foi basicamente o romance que começou a carreira dela. Então, logo essa série já foi o começo para a carreira da Sarah J. Maas, que escreveu vários outros livros depois. Mesmo A Lâmina da Assassina sendo o comecinho da nossa história, ele na verdade foi publicado depois de 2, 3 livros da série Trono de Vidro terem sido publicados. Então, mas ainda assim, é um livro que eu recomendo ler primeiro para poder saber exatamente o que está acontecendo, porque o primeiro livro do Trono de Vidro a gente é meio que pego desprevenido, A gente é jogado dentro da história e se vira para entender o resto.
Agora, continuando com essa história desse livro maravilhoso vai começar quando Celaena e o seu companheiro Sam são mandados a fazer negociações com piratas. Eles achando que iam cobrar uma dívida ou alguma coisa do gênero, na verdade eles descobriram que eles estavam participando de uma venda de escravos, que nem a Celaena e que nem o Sam concordavam, mas na verdade essa venda de escravos estava sendo feita diretamente com o Arobin, que seria o chefe deles, o rei dos assassinos. Celaena e Sam, obviamente, não concordaram com o processo da compra de escravos e nesse período que eles estavam negociando com os piratas, eles foram capazes de liberar mais de 200 escravos. Tudo lindo, tudo muito maravilhoso, essa seria a primeira parte da história, mas a gente sabe que sempre que faz uma coisa assim, tem consequências depois. Então, os próximos contos vai contar pra gente quais foram os castigos deles, o que eles tiveram que passar por causa dessa ação de terem liberado os escravos. A vida deles mudou completamente depois desse ato. Então a gente vai perceber durante o livro as consequências daquele ato. Além da gente saber as consequências dos castigos que o Sam e a Celaena acabaram tendo, a gente também vai ver um desenrolar romântico muito fofo entre eles e também um caso de assassinato e traição que envolve o Arobin, que nem eu falei antes, que é o chefe dos dois. Esse é um livro muito interessante que prende o leitor e permite respiradas. Então não é aquele livro que você fica sempre, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não, você tem esse período que você fica muito curioso para saber o que é. Na verdade você fica curioso o tempo todo para saber o que é, mas é um livro que te permite respirar. Entre um conto e outro você fala, nossa, pera, acabou, deixa eu retomar o fôlego, vamos tentar de novo. Só que isso também trouxe um problema pro livro, porque, que nem eu falei, ele parece que são contos. Então, tem informações que são dadas no decorrer do livro que já foram dadas antes, então fica muito repetitivo. Parece que realmente foi feito para serem publicados separadamente, só que sendo publicado separadamente também não faz sentido, porque uma história completa a outra. Então você não consegue acompanhar. Mesmo os outros volumes de Trono de Vidro, sim, você é jogado em uma realidade que você não sabe o que aconteceu, mas você tem uma história fechada ali, podemos dizer assim, uma aventura específica para aquele momento, né? Mesmo tendo isso nos contos, como uma coisa muito dependente da outra, acaba ficando exatamente essa coisa muito repetitiva e uma coisa que poderia ter sido feita junta e não separadinha como foi feito. Mas uma vantagem também desse tipo de escrita é que mesmo que você não goste de uma das aventuras, ela logo acaba e vai direto para a próxima. Então é um livro muito fluido e rápido que a autora te leva logo para o X da questão. Aquelas pontas soltas não ficam soltas por muito tempo, elas são resolvidas rapidamente. Né? Mesmo dando o ar de suspense e tudo, é um livro que não tem enrolação, ele não é arrastado, ao contrário, ele é bem fluido e simples de ler. Então, acaba sendo muito mais fácil para o leitor poder aproveitar essa leitura, mas como uma distração. Eu não recomendaria tanto essa leitura como uma discussão ou propriamente uma reflexão, mas assim, uma distração, quero relaxar, quero pegar um livro assim, só por pegar para gostar, por prazer. É um livro que eu recomendo assim, 100%, porque vale muito a pena. Não só esse livro, como todo o resto da coleção. Se você ficou interessado para saber, para ler mais sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem comprar na Amazon. E comprando por esse link, vocês ainda ajudam o canal a crescer. Eu quero agradecer também ao Nilo, que é o Carioca Literário, que ele tem um IG literário, que me indicou. Na verdade, não é bem que ele me indicou, ele falou tanto, que eu fiquei curiosa e falei, vamos ler essa bagaça aqui, vamos ver o que é que vai dar, né? Então, ó, um beijo, Nilo, obrigada pela indicação. E se vocês gostaram, também não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até a próxima. Tchau!